dia a todas e a todos. Vamos dar início à reunião extraordinária do Compresp número 801. Informo que o presidente, Dr. Ricardo Ferrari, não pôde comparecer hoje, em razão disso, assumo a presidência dos trabalhos. Informo também que a ata da reunião anterior de número 800, realizada em 10 de junho de 2024, será encaminhada para aprovação dos conselheiros assim que possível. Informo ainda que nós temos inscritos para se manifestarem acerca da pauta de hoje. Nós teremos tempo máximo de 10 minutos para cada fala daqueles que estão inscritos. Mas antes de dar início, eu gostaria de informar que nós estamos com uma instabilidade no sistema da conexão de internet aqui do prédio. Então a sessão de hoje será gravada e disponibilizada oportunamente no canal do Compresp no YouTube, certo? Em relação à pauta de hoje, serão retirados de pauta o item 1, que voltará para a instrução, porque a instrução não se ultimou, não está concluída. O item 2, o item 3 e o item 4. Então eu pergunto para os interessados se manifestar nestes itens. Senhora Gisela, se encontra? Gostaria de falar ou pretende esperar que o processo retorne à pauta? Eu vou aguardar. Vai aguardar? É só você perguntar uma dúvida, que é o item que tem dificuldade de compreender o modus operandi. Item 1 é o processo 6025-2024-0005-683-8, pedido de tombamento, mancha heterogênea Teodoro Sampaio. Mas retirado, o que é? Vai ser... Ele vai ser pautado novamente. Não, ele sai da pauta de hoje. Mas o primeiro, ele vai ser instruído, vai voltar para Vai voltar para o PH para análise. porque ele ainda não foi analisado. Foi avocado pelo presidente, não havia ainda estudo dentro do DPH, a gente está voltando para ser feito o estudo para que ele venha com mais condições. Tá, obrigada. É que eu não estou familiarizada, eu não Claro, entendo natural. o que é. Não há Qualquer prejuízo. dúvida, nós estamos à disposição do departamento para esclarecer. Não há prejuízo algum. O processo ainda não foi concluído, veio à pauta por equívoco, está voltando para o DPH para concluir os estudos, que não foram concluídos Não ainda. se sabe quando que vai ser. Em breve, os processos estão caminhando rápido. Mas a senhora será informada quando da nova inclusão em pauta. Item 2, retirado de pauta, não há inscritos para manifestação. Item 3, nós temos inscritos doutora Célia Marcondes, doutor Pedro Tadei, doutor Luiz Andrezani, doutor Marcelo Manhães. Vocês gostariam de fazer uso da palavra? Presidente, bom dia. Bom dia. Se houver apresentação da equipe técnica, aí parece conveniente que a gente faça a apresentação. Se a equipe técnica for fazer uma outra oportunidade, deixamos para fazer na outra oportunidade. Como for melhor. Outra oportunidade? Ok. Então, não será feito hoje. Bom, doutora Célia? Também. Tampouco. A oportunidade farei. Tá ótimo. Desculpa, presidente, agora só para questão da agenda, isso será feito então na segunda de a pauta já está publicada, então não é de imediato. Então vai ser que é só em agosto ou em julho tem? Júlio está para recesso. Tá, 5 de agosto. Isso. Ok, obrigado. Não havendo mais inscritos para os 4 primeiros itens, passaremos então à apreciação do item 5, processo 2018-090-090-001-1, relatora Beatriz Bruno Mendes, interessada no Departamento de Patrimônio Histórico. Para a palavra, conselheiro. Trato
de acordo? Sim. Esse é o resultado. Item 6 da pauta, acho que tem a apresentação da... O relatório conjunto meu e dela. Ela não mandou o voto por e-mail. É que não apareceu na pauta, mas está no processo. Processo 6025-2023-0031-886-5. Os relatores são Grace Carreira e eu. Interessado, Ileacei Bomi. Abertura do processo de tombamento do terreiro de Candomblé com o mesmo nome. Então a equipe técnica vai fazer a apresentação dos dois próximos processos, item 6 e item 7. Bom, boa tarde a todos. Bom dia, é verdade. Nós no núcleo de identificação e tombamento observamos, né, uma demanda bastante parada de terreiros de Candomblé e Umbanda, que a gente observou que a gente só tem um tombamento ex officio que foi feito em 92, se não me engano, foi tombado pelo PPH, né, pelo Condefat e depois por nós, e a gente começou a observar que tinham vários processos desde 2015 até parados, assim, e então veio um processo pra gente, né, um pedido de abertura de processo de tombamento no final do ano passado, e aí a gente começou a levantar os processos de vários que estavam ou dentro de outros territórios ou então mesmo parados, né? E que, enfim, esses dois casos, né, que a gente vai apresentar junto, a gente inicia, né, esse da Boa Aventura, que é o ILE, acho que é o nome, e o Abassal Chonchós. O Abassal Chonchós, a gente recebeu o pedido de abertura de processo de tombamento no final do ano passado, ambos foram no final do ano passado. E então a gente iniciou os estudos bastante baseado também nos estudos que já tinham sido realizados pelo IFAM e principalmente pela PPH, onde a Fátima pode também contribuir essa parte, né? A gente se reuniu bastante com a professora Elizabeth, né? Tivemos, enfim, a UPPH realizou em 2018 o tombamento de 6, de onde são em 2018, a UPPH realizou o estudo, né, e depois o Condefat, tombamento foram 5 terreiros de Candomblé, na verdade foram 4 e mais um espaço que é considerado como uma referência para a Umbanda. Foi um estudo bastante importante e marcante na própria, enfim, história do Condefat, né? E nós tivemos bastante contato, então, a Elizabeth Watanabe, que é historiadora, enfim, ela nos orientou, enfim, como conduzir esse estudo para a abertura de processo de tombamento. O que a gente viu alguns critérios, né? A gente se baseou bastante nos critérios que foram utilizados desenvolvidos pelo PPH, só que daí também pensando na escala, né, na esfera, que é uma coisa que você pensar no tombamento federal, outra no estadual e outra no municipal, então pensando nos critérios para o municipal, a gente pegou, enfim, bastante os critérios que eles estabeleceram e reformulamos alguns deles.
manutenção de atividades religiosas consolidadas em pleno desenvolvimento, existência dos espaços no terreiro, que tradicionalmente configuram sua cosmografia e arquitetura sagradas, as atividades socioeducativas dirigidas à comunidade interna e externa, ações ligadas aos movimentos contra a intolerância religiosa, racismo e outras ações visando a valorização das culturas de matriz africana, e por fim, que o terreiro seja referência cultural no território, entendido como espaço de resistência das culturas afro-brasileiras nas dinâmicas urbanas da cidade, de forma que sua presença revela um significado cultural que molda e organiza a sua área adjacente. A gente tem esse esquema geral, né, da cosmografia do terreno, que mostra, né, então, a partir dessa planta a gente começa a identificar também, né, se o terreno se enquadra, né, nessa cosmografia, né? E aí a gente mostra aqui que tem esse ariaxé, né, no centro, né? Aí esse é uma cozinha, que compõe aqui esse descanso de sangue. Então, esse modelo foi baseado muito no que o professor Wagner e também a Beth, né, da PPH, fizeram para fazer o tombamento dos terreiros no âmbito estadual, né?
de Janeiro. Né? E aí tem até uma fotografia aqui dele, é esse aqui, em 1948, e aí o Lamparina era o nome dele de jogador, né? E aí se fala, tem até uma das teses, né, que se falava que ele era um grande jogador, assim, de um time pequeno. E aí o que aconteceu, né, que ele foi, por ele jogar no time de futebol, ele foi transferido para um time de São Paulo, e aí por conta dessa mudança, ele levou junto a mãe caçulinha, e por isso que eles foram para São Paulo. Né? Então, diferente do outro, né, que foi muito por uma conta da migração nordestina, esse tem a questão dos times de futebol. Não sei se acho que é isso. Dos times de futebol. Bom, aí a fundação oficial do terreiro vai ser em 8 de julho de 1966, né, que na época vai ainda ser como nome Tenda de Umbanda Caboclo Rei das Flores, que vai ser situado na Rua 13, número 22, que hoje atualmente é a Rua Jaime Taveira. E aí, na década de 80, aproximadamente, eles vão ter essa mudança assim, né, de nomenclatura para passar Oxum Oxóssi. E Oxum e Oxóssi era o nome das entidades que eram orixás de cabeça da mãe caçulinha. E aí no endereço atual, que é a Rua Lúcio Paim, número 624. Em 2016, a mãe caçulinha ela vai falecer, né? Mas, como eu disse, né, assim como a outra, a mãe caçulinha também é uma presença assim, muito constante assim, né, para o terreiro, né, para a própria Cangaíba. Né? Tem algumas fotografias, tem aqui uma fotografia mais antiga, da época que ainda era tenda de Umbanda Caboclo das 6, pelas flores. Aí tem uma fotografia da mãe caçulinha fazendo um dos rituais, né, numa das ruas de Cangaíba, que é Águas de Leiba, Oxalá, em 2006. E aí aqui é bem legal que a gente tirou na fotografia na hora da visita técnica, e tem uma placa assim, onde está escrito o ano de fundação, né, em 1966. Aí aqui tem algumas pinturas dos orixás, né, tem o Xangô aqui. Aí é basicamente isso. Aí também a gente colocou aqui um mapa de onde está localizado o terreiro em relação a Cangaíba. Aqui em azul era onde era a sede anterior e aqui em vermelho onde é atualmente, né? Mas elas são bem próximas. E elas ficam entre o córrego de Catira, né, e o próprio Rio Tietê. Aí é isso. Aí também alguns mapas para registrar um pouco a mudança assim, né, das ruas, onde está o terreiro e os terreiros. Aí, mas de novo algumas fotografias. Aí a partinha que eu citei, que é a cerâmica, é essa daqui, que fica aqui, que é um dos assentamentos. Aí tem essa árvore aqui, que se chama templo, né? Que também é onde, como se for, fica amarrado, assim, né? Naquele tecido. Aí tem a casinha do caboclo. Tem aqui o salão, né? Aí a chefe fica aqui. Aí também tem as cadeiras, algumas pinturas, assim, são bem bonitas, assim, dos orixás. Aí tem a pintura de Oxum. Aqui é onde faz a sala de atendimento, né? O jogo de búzios. Aqui é a sucessora, né? Fotografia. Aí tem um quarto de santo com alguns assentamentos também. Aí é basicamente isso. Obrigado. Vai ser. E essa resolução, Sim. Quero. essa resolução é do 6 e daí da próxima é do 7? Tem as duas, né? Tem as duas. A gente, considerando, né, os critérios que a gente apresentou anteriormente, então, nesse caso, vou passar já para o 4, considerando, né, que o significado cultural do terreiro de candomblé, carrega e que molda e organiza sua área adjacente, informando a continuidade das práticas religiosas junto ao atendimento espiritual e social dessa comunidade, considerando que o terreiro ele resguarda no contexto urbano a forma de se praticar o candomblé em São Paulo, de Nação Queto, onde se produz e reproduz uma herança cultural e religiosa dos povos africanos na diáspora, considerando, né, que o terreiro
com o que foi do Condefat. Só para. Na verdade, já desde aquele primeiro tombamento, do Axé e Leobardo, Jabaquara, em 92, são esses os critérios. E aí a gente sugere tombamento do lote, né? Posso tirar uma dúvida? Eu acho que todas as religiões, com exceção da católica, sempre tem uma adequação em função da evolução do mundo, né? Da vida cotidiana, tecnologia, ciência. Quando vocês propõem o tombamento passar por aqui, vocês estão propondo de todas as edificações, porque a minha pergunta é, se cada vez que eles forem precisar adequar, vai precisar de autorização, sendo que não existe como na católica um padrão específico. Vocês chegaram naquela planta consensual em função de tudo isso. O meu medo é a gente está tomando um espaço físico vinculado muito mais a um tombamento imaterial. Né? Ou não, nós estamos tombando. A matéria é um espaço físico, um terreiro. A gente consegue flexibilizar um pouco esse texto? Esse segundo artigo. Esse segundo artigo? Porque Na verdade, eu entendo que ele já está flexibilizado. Porque a ideia é uma abertura de processo de tombamento. Então, quando a gente chegar, supondo que faremos a abertura e chegando no tombamento definitivo, a ideia é que se delimite algumas áreas dentro desse lote. Tá? Então, só para esclarecer, nós estamos na abertura do processo de tombamento, haverá a oportunidade dos interessados participarem, eles vão poder ponderar, olha, isso daqui a gente vai precisar alterar ao longo do tempo, e isso vai ser flexibilizado na resolução do definitivo. É isso? É isso. Muito obrigada, porque eu fiquei com essa dúvida do processo e aí agora. Tá. Então, bom, aí tem a minuta a anterior é do caso de Ermelino Matarazzo e essa é do caso de Candaí. Ela segue mais ou menos o mesmo padrão e aí a gente coloca a especificidade de cada caso, né? Então, indo já direto do quarto considerando, né? Considerando o significado cultural do terreiro de Candomblé, Abassal, Oxóssi, carrega, que molda e organiza sua área adjacente de forma a dar continuidade às práticas religiosas junto ao atendimento espiritual e social da comunidade, considerando que o terreiro de Candomblé, Abassal, Oxóssi resguarda no contexto urbano a forma de se
material não seria suficiente. Me foi como foi, porque recentemente eles fizeram, né, o recontato com baiano. Eu não vi o processo, foi só o tombamento mesmo? Mais alguma pergunta? Bom, considerando que o DPH fez a apresentação conjunta dos itens 6 e 7, e que nós temos uma inscrita, senhora Kátia, para falar no item 7, ainda que sejam processos com relatores distintos, eu vou conceder a palavra à senhora Kátia Sampaio, para que faça uso dela por até 10 minutos. Bom dia a todos, muito obrigada pela atenção, pela oportunidade de vocês de virem aqui falar de uma casa de candomblé, fundada em 1966. Eu sou neta carnal e filha de santo da falecida mãe Caçulinha de Oxum, que veio para cá, para São Paulo, construir a sua vida, tanto familiar como espiritual. A oportunidade que nós tivemos de ter esse espaço, que é muito importante na comunidade. A minha avó, ela sempre foi conhecida na comunidade. Sim. A minha avó é uma senhora muito conhecida na comunidade. Entre um dos atos, ela foi parteira. Pelo tempo que a minha família chegou no bairro, ela foi uma das senhoras parteiras do bairro, foi bezendeira, curandeira, né? E a casa sempre esteve ali para ajudar a comunidade, seja numa conversa, num copo d'água, numa risada, enfim. A importância de nós, do candomblé, essa existência, infelizmente nós temos que vir aqui pedir um minuto de uma atenção para que o patrimônio seja reconhecido, que é uma história que não precisa ser reconhecida. Nós temos a nossa ancestralidade. Todos nós temos, indiferente sermos negros, brancos, pardos, indígenas. Então é uma importância muito grande que um patrimônio desse, não sendo só o Abaçaú Xonxós, como outros, tem importância de ser reconhecido pelo Brasil afora, né? Porque essa história, ela vem sendo muito denominada. Muitos não aceitam a nossa religião, muitos não entendem o porquê. E tendo uma casa com patrimônio sendo fundada em 1966, ela vem trazer uma história muito importante para nós, que já estamos presentes, para meus filhos, meus netos, né, pela história que a minha avó deixou. Então, eu agradeço a todos. O que eu tenho que falar é pouco, porque as meninas já falaram, já mostrou a casa, não tem por que ficar repetindo. E é isso, a importância de um candomblé na cidade de São Paulo, no Brasil, e seja qual for a região, né? O tombamento ele é muito importante para deixar nossa história concretizada. Não só ficar numa página de um jornal, numa entrevista, numa revista, num noticiário, que infelizmente as nossas imagens no noticiário é uma casa que foi arrombada, uma mãe de santo que foi assassinada, e a gente não precisa disso, né? Nós temos o direito como todas as outras religiões têm. Então, pelo momento, é isso que eu tenho a dizer. Eu agradeço. O meu nome de batismo é Kátia Luciana e o meu nome dentro do axé é Mameto Kutala de Amunganda. Tá? Eu agradeço a todos. Obrigado, senhora Kátia. Muito axé. Muito axé. Bom, processo 6025-2023, 0031-886-5, relatora, conselheira Grace. Está com a palavra, conselheira. Senhor presidente, conselheiros, o presente processo se refere ao pedido de abertura de tombamento, inicialmente também foi tomado o pedido de registro com o mesmo material. Candomblé, terreno Eliezer, se eu falar errado, me corrija. Eliezer Omo Igbo. Vocês falam novamente na
quanto é importante esse estudo, né, para se criar aí, ou aprofundar e criar um procedimento para orientar as decisões futuras. O que, pulando a questão da apresentação que eles já fizeram, eu gostaria de acho que parabenizar e ressaltar essa formação desse grupo de estudos, que eu
ter uma condição de APC. Mas a legislação permite. Discute aqui, sim, a gente discutiu no Museu da Casa Brasileira, acabou não se optando pela APC. Não, estou falando que não existia essa classificação. Então, uma diretoria de monitoria No zoneamento não que cuida de um existe. banco de APC. O banco de ZPEC tem todas as suas classificações. Não existe a classificação concomitante entre PIR e... Então, mas a legislação permite, entendeu? Ela não exclui. E ela não determina o órgão competente como excludente. E é o seguinte, a gente precisa identificar os valores. É um processo de estudo. Se for identificado que o território tem um valor de uso, como é que a gente vai negar isso? Porque assim, o tombamento ele é específico ele tem uma finalidade específica. Ele não serve para uso. Tanto que o uso, o APC, é regulamentado por um decreto. É outro, ela não segue o tombamento. Ok, mas sabe qual é? Então, já que vamos colocar. Hoje está localizado ali em São Miguel, em Candaíba e em Everlino. Um belo dia, elas precisam mudar. E elas vão. Aquele vai ficar restrito. Tanto que você diz que o zoneamento é aquele, o uso só pode ser para terreno. Entendeu? Esse é o nosso APC, problema. ele pelo decreto, ele pode ser revisado a cada 5 anos. Então, mas Então, assim, é- e a comunidade é que vai determinar se aquele uso vai. No caso do processo do Escolatão, é uma propriedade privada. Entendeu? No meu caso, é a propriedade da Dayala Orixá, que é a Eu entendo, mas eu entendo e tudo isso pode mudar amanhã. Exatamente, por isso que eu estou sugerindo a abertura de estudo. O pai de sangue dela, assim, vamos deixar claro, não somos contra o tombamento. Nós estamos pensando daqui para frente. Então, quer sugerir um APC? Ok, mas não podemos mudar de forma não vinculado ao terreno delas especificamente, porque Não é uma abertura de APT, você abre também, ela não pode Abre, é uma isso, abertura. seria uma abertura, Não, é uma diferente. APT pode ser verificado na comissão do ZPKPC. Exatamente, é o que eu estou propondo. Melhor. Eles avaliarem. Eles Se têm é que um valor, avaliar se eles isso. disserem Aí a que gente não, depois pronto. julga se faz ou não sentido, volta. A questão é a seguinte, eles relataram que há uma questão imaterial, que a gente já sabe que não está sendo tutelado materialmente, porque esse registro ainda não é. A questão é a seguinte, a gente precisa de uma resposta formal. Se não é, não tem problema. O estudo indica, olha, não é. O que não dá nesse momento é a gente excluir uma possibilidade de estudo. concordo com você. É isso no Tá sentido. ótimo. Então a gente está Doutor Fábio, quer completar alguma coisa? Em relação Sim, a esse- realmente eu tinha pensado em ZPEC e APC, embora todos os estudos com debate caminhem em direção ao tombamento material, eu, desde o início, estou pensando em ZPEC e APC. E não me parece que essa abertura de tombamento garanta a atividade que é exercida no espaço. Acho que a grande questão é essa. Como nós estamos numa fase de instrução, eu acho que esse estudo é possível, comporta, e teremos a oportunidade de nos debruçar sobre a matéria novamente quando ele voltar para o tombamento definitivo. Pode ser? Ok. O meu único receio, eu vou reforçar. Eu entendo que é um instrumento que a gente estudar em materialidade, essa técnica. Mas o meu receio é ela ficar vinculado ao uso físico da coisa. Porque quando a gente tomba, a gente não tomba o uso, a gente está Por enquanto é uma tomando um recomendação. É, Quem vai estudar é quem quer. Então, assim, exatamente. é válido a reflexão dela, e mais ainda a sua preocupação. As coisas não são excludentes, uma exclui a outra. Então, você pode estudar, ela falou mais sobre a luz do que você falou, que é muito importante. De repente, eles vão pôr o endereço, como é que fica quem ficou naquele, né? Fica com problema também. Então, é uma coisa que acho que aprofundamento do estudo vai dar a resposta. Eu vou até pedir desculpas, porque a minha preocupação em relação ao uso também está sempre vinculado ao físico. Porque o uso, o zoneamento, o uso do solo, é o uso do solo. A gente é um instrumento, a ZPEC é um instrumento para estudo de materialidade. Ok, mas isso não fica necessariamente Por isso, porque precisa estudar, porque isso é caso a caso. Talvez em um caso
estabelecerem esse diálogo com o representante durante a fase de instrução, até para que não haja, claro, sempre pode haver, mas até para que o processo chegue o mais redondo possível para a deliberação, com essa recomendação. Exatamente. E entendendo que não é para generalizar, é para entender caso a caso. Eu estou falando desse processo especificamente, porque ele ficou muito claro, a questão do território, e assim, a comunidade adquiriu um terreno, 1.000 metros quadrados, para que essa prática se perpetuasse e exista há 30 anos. Então, é esse o caso. Diferentemente de algum espaço, fazer outra coisa, que eu acho que aí sim tem que se analisar com cuidado, para você não interferir na propriedade privada do particular. Denise diz muito que não publicou, mas a pessoa. Denise é suplente da pessoa que Nós passamos a Juliana. Bom, mais alguma dúvida? Então, o voto da conselheira Grace é pela abertura do processo de tombamento com uma diretriz, correto, conselheira? Isso, abertura de estudos para enquadramento. Com essa diretriz, isso. Todos de acordo? Esse é o resultado. Item 7, relatora conselheira Maria Lúcia Palma Latorre, interessada Jussara Vasso dos Santos, processo 6025-2024, 0015-451-1, abertura de processo de tombamento, APT do terreiro de Candomblé, Avassar, Oxum, Oxóssi. A palavra, conselheira. Senhores conselheiros, trata-se do pedido de abertura de processo de tombamento do terreiro de Candomblé, Avassar, Oxum, Oxóssi, situado à rua Lúcio Paim, número 124, no município de Cangaíba, apresentado pela senhora vereadora Jussara Vasso Santos, por meio do ofício 113/23, endereçado à Secretaria Municipal de Cultura. O terreiro foi fundado em 8 de julho de 1966, período anterior à canalização do córrego Ticoatira, e presenciou a urbanização de Cangaíba, processo este correlacionado à industrialização de milho matarado. Nos autos encontram os seguintes documentos: ofícios com documentos complementares, estudo técnico preliminar patrimonialização de terreiros, estudo técnico preliminar Avassar, Oxum, Oxóssi, minuta e mapa. A senhora chefe de sistema técnico do DPH e o senhor diretor do DPH acolheram a proposta quanto à abertura do processo de tombamento APT do terreiro de Candomblé. É o relatório. Com fundamento nas manifestações do Departamento do Patrimônio Histórico, em especial a senhora chefe da seção técnica do DPH, da Divisão de Preservação do Patrimônio do DPP e do senhor diretor do DPH, e considerando os seguintes documentos: estudo sobre a patrimonialização de terreiros na cidade de São Paulo, estudo técnico preliminar do terreiro de Candomblé, Avassar, Oxum, Oxóssi, a minuta de resolução, um mapa, voto no sentido favorável ao pedido de abertura de processo de tombamento APT do terreiro de Candomblé, Avassar, Oxum, Oxóssi, situado à rua Lúcio Paim, número 124. É como voto, senhores conselheiros. Obrigado, conselheira. Alguma dúvida? Acrescentaria, mas o estudo também, mas o que eu até queria comentar, presidente, é que é um estudo que, até o conselheiro Nelson, que é importante o apoio de outras áreas, da antropologia, da sociologia, porque não é só uma questão arquitetônica e cultural, é etnográfico também. Então, por isso que eu incluí a questão da APC, porque não é só um ponto para ser analisado nessa questão dos terreiros. Até por isso que eu sugeriria, nesse caso da conselheira, a mesma situação, para até se criar um processo já prévio de estudos para os casos futuros, porque aí, chegando, você já vai ter elementos para identificar se é só APT ou se vai para o outro lado. Para incluir, aí você tem elemento de comparação entre dois casos, o que é possível quando não é possível
diretriz, uma sugestão para o entorno da... Todos de acordo? Com esse resultado. Então está aberto o processo de tombamento do terreiro que as senhoras representam. Parabéns. Dando sequência. Item 8 da pauta, processo 6025-2020-0016-288-6. Relator, conselheiro Rodrigo Goulart. Interessada, Maria Isabel Rosado de Carvalho. Assunto: tombamento definitivo de Sobrado, Rua Visconde de Ouro Preto, número 118-124, Consolação. A gente tem aqui alguns inscritos, conselheiro. Célia Marcondes, Dr. Marcelo Manhães, senhora Estela Alves. Todos presentes? Você quer escutá-los antes? Você vai retirar de pauta? Presidente, questão de ordem. Pois não. Assim que tomamos conhecimento, eu estou representando a proprietária do imóvel. Desculpa. Assim que receberam, tomamos conhecimento da pauta, nessas reuniões extraordinárias, acessamos o processo e vimos que tinha sido juntado o parecer do DPH. Aí foi solicitado vista do processo para poder se manifestar a respeito disso. Ainda, até ontem, pelo menos, não tinha sido liberado o link para esse acesso. Então, o que se requer aqui é o adiamento para podermos ter acesso a esse parecer, nos manifestar e trazer aqui as nossas observações para a boa instrução do processo. Conselheiro Rodrigo. Como interessado em ter acesso, possa enviar, ou se os demais que se inscreveram no processo para falar, podem ouvir. Vocês preferem falar agora, no retorno à pauta? Doutora Célia. Eu sou a Estela Alves. Vem. Você vai fazer uso da palavra? Sim. Então, por favor, vem aqui para poder ser registrado. Geralmente, as pessoas não pensam, que veio logo antes, que é da questão das listas, que documento preparatório, então, os pareceres, esses de tombamento, por exemplo, são documentos que vão subsidiar uma decisão do Conselho. E aí, de acordo com as normativas legais, esse documento será publicizado depois da decisão do ato do Conselho. Por isso que, quando pede vistas do processo, antes do Conselho ter apreciado o parecer técnico, não é dado vistas a isso. Tem uma previsão, inclusive no próprio sistema tem uma previsão de colocar tranca as vistas públicas de um documento. O processo é público, mas o documento ele é restrito até a publicação, a decisão do Conselho. Presidente, eu acho que aí a questão procedimental, mas que me parece respeitar sequer o Estatuto da OAB. O advogado tem acesso a todo o processo administrativo. Até no parecer em andamento? Desculpe, enquanto não está concluído o documento, você não se relato não foi redigido por completo. É isso, pelo decreto municipal. O decreto municipal, quando o processo está sendo instruído, a gente não dá vistas. Mesmo para mim, mesmo para advogado, não dá. Eu tenho o direito de ter meu embasamento técnico até eu publicizar aqui. Tá, ok. O que Senão a gente fica sendo aquela que quando atende, é porque a gente está dando bola por fora. Isso já foi falado. Então, esse direito nos é resguardado tecnicamente. Tá. Então, justificando, o que a gente quer? A gente quer trazer todos os elementos do Conselho entender da relevância ou não da sobrada. Foi aberto o processo. Quando se distribuiu o processo, tinha um parecer do DPH. Esse foi dado vistas. Com relação a isso, o que a gente tomou de providência? Contratou o arquiteto Samuel Coxinho, que fez um laudo a respeito disso. Agora veio uma nova
participação, até certo ponto, contestando ou não, a parte do arquiteto Cruxim. O que a gente está querendo? Que o Cruxim tenha a oportunidade de tratar desse assunto antes de vocês decidirem. Veja, o intuito nosso é instruir o processo. Mas, doutor, é só isso. Só uma questão. Foi disponibilizado o parecer após a abertura do processo de tombamento, após a devida decisão do conselho. E aí vocês solicitaram o parecer do arquiteto Samuel Cruxim, ele elaborou, isso foi considerado, agora tem um novo parecer. Então, por exemplo, na próxima reunião vocês podem fazer a apresentação, o DPH pode fazer a apresentação, e isso vai ser considerado pelo relator. Me parece que esse é o andamento corrente do conselho, é assim que as coisas têm. Tem direito a recurso, caso a decisão que seja favorável. O perfeito quanto ao recurso, ok? Porque a intenção nossa era não ter uma decisão do conselho sem ter ouvido todos os argumentos das partes. Marcelo, isso é uma coisa determinada. O senhor vê, a gente faz o parecer. O senhor vê de novo, faz outro parecer. Não acaba. Peraí. Doutor Fábio, o que prevê o regimento? Sim, mas prevê a lei de acesso à informação é um documento preparatório à deliberação do Congresso. Realmente é um documento restrito até a deliberação do Congresso. Portanto, em tese, não há prejuízo legal porque cabe recurso contra a deliberação do tombamento. Claro, eu acho que se o Conselho assim deliberar, não há proibição de vista desse documento. Não há proibição. Não há proibição. Eu acho que tem que ser o padrão, inclusive, não dá para fazer uma regra diferente nesse processo. Porque tem casos. Não cria uma exceção O senhor se vale, em outros casos, o senhor se vale dessa coisa que funciona. O parecer vem aqui a gente delibera e vocês vêm. Nesse caso, o senhor quer antes. Eu, infelizmente, gostaria que o senhor entendesse que o ideal para nós é que nós tenhamos a liberdade de produzir o parecer e poder discutir aqui, porque esse espaço é para isso. Então, o que se requer, seguindo essa diretriz, é que haja um adiamento da decisão, para que eu possa convidar o arquiteto Cruxim para vir trazer aqui as suas manifestações. Então, só que não seja deliberado na data de hoje. O conselheiro relator concorda? Sim. Então está adiado para vocês. Doutora Célia, senhora Estela. Vocês têm 10 minutos. Bom dia, pessoal. Sou a arquiteta Estela Alves. Estou representando aqui os moradores da rua Visconde de Ouro Preto, na minha Consolação, que a gente pôde trabalhar desde o início, coletivamente, para desenvolver o pedido de tombamento e também durante todo o processo, que é desde 2020, que a gente está nesse processo, anexar outros documentos, abaixo assinado, a gente fez pesquisas referentes aos valores arquitetônicos, históricos e urbanos desse sobrado, né? Então a gente agregou isso, a gente viu, a discussão, né, foi bem extensa com os anexos que a gente pôs, que o Cruxim pôs. Acho que foi tudo bem analisado pelo DPH. E esse é um casarão centenário de 1919, né, com um projeto do arquiteto Ricardo Severo, um importante arquiteto da história, né, da arquitetura. E esse casarão é um representativo significativo, né, da história, da arquitetura, da história do bairro, da classe média, que é um casarão um pouco mais simples, né? Ele foi desenvolvido pela Companhia Iniciadora Predial, que era uma construtora, incorporadora do Ramos de Azevedo, junto com o Ricardo Severo e outros sócios, para desenvolver casas para a classe média, que não conseguiam, né, recursos para fazer um projeto com o escritório técnico do Ramos de Azevedo. Então, é um representativo importante para a cidade de São Paulo. A gente recolheu vários depoimentos de antigos moradores,
rua, que viveu na rua, que lembrou do senhor Eloy. Ela chegou a conhecer o proprietário que construiu a casa, o senhor Eloy Gomes, que era um comerciante da área farmacêutica. Então, acho que esse imóvel ele representa bem a cidade de São Paulo, a arquitetura eclética de São Paulo, das classes médias. E o tombamento desse imóvel é um direito, uma memória e a cidade das pessoas que vivem ali, das pessoas que viveram ali, né? Então, acho que isso eu queria dizer. Bem, bom dia a todos, todas. Nós somamos ao pedido de tombamento desse imóvel, então a SAMORTE, Sociedade de Amigos Moradores de Cerqueira César, que abrange Consolação Jardins, aquela que lutou pelo Parque Augusta e conseguiu, e a PIT, Associação de Proprietários, Protetores e Usuários de Imóveis Tombados, somamos, viemos juntos, porque esse imóvel é muito significativo. Centenário, indiscutivelmente centenário, e não pode sucumbir à especulação, em hipótese nenhuma. Esse imóvel precisa ser preservado com as suas características e, aliás, ele precisa ser renovado, reformado, recuperado pelo proprietário, que é o que a gente pede, porque ele está abandonado já. A importância dele é indiscutível para o bairro, para a cidade de São Paulo, para o seu povo. Ele fica num terreno que é uma tirazinha. E se o proprietário pensa que depois ele vai edificar um prédio ali fantástico, não vai dar, nem cabe. Então a casa deve continuar, deve ficar. O arquiteto é indiscutivelmente famoso, precisa ser preservado. E nós, da cidade de São Paulo, já perdemos nos últimos tempos, só em causas que nós participamos, o Casarão das Muletas, lamentavelmente aquela casa, aquele colégio. Então nós não queremos perder mais nada. Então nós suplicamos aqui ao Conselho, suplicamos aqui ao órgão que foi criado para isso, para preservar o bem imóvel, o bem imóvel antigo com características para o tombamento, que assim o faça, que proteja esta pequena casa que é histórica e precisa ser passada para gerações futuras. Então, nós suplicamos, façam, por favor, e assim a gente vai conseguir mostrar que cumprimos a nossa missão, preservamos aquilo que tem que ser preservado e as gerações futuras agradecem. Outra coisa é que, claro, que a gente chega aqui querendo espaço, querendo coisa, mas nós não podemos realmente, como dissemos hoje, mudar o regimento. Então, o regimento não pode ser mudado e sessão não deve ser aberta para ninguém, ainda que advogado. Então, suplico aos senhores, preservemos esta casa. Muito obrigada. Vista. Mesmo sem voto ainda? Mas queria, regimental. Só. Vocês querem fazer? Se apresentar hoje, na apresentação. É melhor quando ele Já que a gente não vai fazer a discussão aqui, melhor no Tá bom, gente? Eu, pessoalmente, acho um pouco exótico pedir vista antes de votar, mas quem começou isso foi a Grace comigo dessa vez, antes de votar. Vocês estão muito ansiosos. E se vocês concordarem? E aí? Vocês estão muito ansiosos. Sim, eu ligado. Tá bom, então está retirado de pauta, retorna em agosto. Item 9, processo 6025-2020,
0018-941-5, interessado Lucas Monte Nogueira, arquivamento da abertura de processo de tombamento do imóvel localizado na Rua General Isidoro Dias Lopes, na Vila Malha. Relatora, a conselheira Grace, a quem passo a palavra. Está retirando de pauta. Item 10. Item 10, processo 6011-2022-003178-9, interessado Secretaria de Governo Municipal, Prefeitura da cidade de São Paulo, assunto atendimento de diretrizes e obras emergenciais no edifício Conde Matarazzo, Praça do Patriarca, número 15. O relator sou eu e farei a leitura da emenda. São intervenções emergenciais, edifício Conde Matarazzo, aprovado pela resolução número 37 com Prespa 92, parecer do DPH favorável com diretrizes, voto que acompanha o parecer do DPH. Todos de acordo? Esse é o resultado. Então, eu vou fazer a leitura dos resultados e nós encerramos a sessão de hoje, já convidando a todos para a sessão de segunda-feira às 14h30. Processos 1, 2, 3 e 4 retirados de pauta. Processo 1 convertido em diligência, melhor dizendo, convertido em diligência com retorno ao DPH para a conclusão da instrução. Processos 2, 3 e 4 retirados de pauta. Processo 5, voto favorável. Processo 6, favorável com diretrizes. 7, favorável com diretrizes. 8, retirado de pauta. 9, retirado de pauta. E 10,